Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Resenha Glicogênio, o podcast do esporte e do movimento. Aqui recebemos atletas, profissionais da medicina esportiva, treinadores, para falar um pouco sobre rotina, ciência, treinamento, tudo a respeito do esporte. E antes de apresentar a nossa convidada de hoje, já quero pedir para vocês deixarem o like, compartilhar, espalhar aí para os seus amigos. Vou deixar o WhatsApp, onde está o WhatsApp da Rádio Mídia, é o 91485 1246. Então, escrevam para a gente, deixe o seu comentário, alguém que vocês gostariam que participasse daqui, que viesse resenhar com a gente, tá ok? Vamos para nossa vinheta antes de conversar com ela. E é isso, galera da Resenha Glicogênio. Estamos aqui com Sâmia Horta. A Sâmia, deixa eu falar um pouquinho de você. É fisioterapeuta esportiva, proprietária da clínica Sport Labs, daqui de Atibaia. Seja muito bem-vinda à nossa resenha. Obrigada, Cleo. Vamos falar muito sobre fisioterapia esportiva, que eu amo. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui participando com você. A gente já se conhece há algum tempo, né? Dentro da fisioterapia esportiva. Sim, eu tenho uma longa história dentro da fisioterapia, né? E assim, é muito legal trazer o tema da fisioterapia dentro do esporte. Cada vez mais a gente tem visto, né, na mídia principalmente, a gente falando sobre esse tema, trazendo um pouco, né, desse mundo da fisioterapia para o atleta. E é muito legal a gente poder discutir e falar um pouco sobre isso. Então, muito obrigada mais uma Não, vez. é um espaço que a gente realmente abriu aqui para informação, aquilo que eu disse, né, informação. Trazemos os atletas, primeiro eles vão lá, se machucam, depois a gente traz, né, os médicos, os fisioterapeutas. Já começa por aí, porque a fisioterapia nem sempre ela é só para quem machuca. Ela deveria ser, né, a fisioterapia preventiva, mas me fala, tem alguém que faz fisioterapia preventiva? Cada Muita vez gente. mais, o atleta, quando ele começa a atingir um nível de treinamento em que ele tem alguns objetivos muito bem definidos, ciclos esportivos, provas, ele começa a entender a necessidade de ter um fisioterapeuta, para chamar de seu, que é o que eu falei até eu conversando, né. Exato. O atleta ele começa a entender que ele precisa ter um suporte, e a fisioterapia tem esse suporte preventivo cada vez mais, presente na vida deles. Então, quanto mais cedo ele entende isso, menor a chance dele se machucar. E se E acontecer sair do jogo, né? machucar, a gente está ali para cuidar e para atender. Muitas vezes o que acontece, né, o atleta ele faz ali uma prevenção, então a cada uma vez por semana ele vai na clínica, faz uma recuperação muscular, a gente acompanha os ciclos, as planilhas, tudo mais. Se durante esse processo ele sente qualquer desconforto, seja ele qual for, o fisioterapeuta já está ali para abordar de alguma forma esse desconforto, essa queixa, o que ele traz para a gente. Então, muitas vezes, a gente já começa a tratar algo, que não fica mais grave. Uhum. Então, o atleta às vezes fica, uma semana mais tranquilinho, "Ó, vamos ajustar isso, aquilo", e ele já fica bem. Coisas que não acontecem se esse atleta não tem esse suporte, e ele fica ali às vezes com essa queixa, com esse desconforto, não sabe muito bem como fazer, como abordar, e ele vai continua o seu treino, continua a sua rotina. Isso pode ficar mais sério, e aí sim pode trazer uma lesão que pode tirar ele de fato da prova ou do treinamento, e aí é a tragédia para o atleta, né. É, É a tragédia. lógico. A É gente tirar. com fisioterapia esportiva, a gente sempre está tentando proteger o atleta para que ele não perca, para que ele não saia, porque isso atrapalha muito o atleta até, pensando no nível mental, Total. né. Então o fisioterapeuta esportivo ele é condicionado a trabalhar com aquele atleta, com aquele paciente, de uma maneira que a gente sabe que a gente não vai tirar ele dali. Então a gente precisa ter
criatividade, jogo de cintura, muito conhecimento, para que a gente possa tratar aquele atleta sem, às vezes, tirar ele do esporte ou tirar ele do volume que ele precisa fazer daquela semana. Então, é um desafio diário. O atleta chega, ó, tenho competição tal dia, mas estou sentindo isso, não posso parar de treinar. E a gente vai ajustando e alinhando isso com eles. Isso é algo que o fisioterapeuta esportivo, ele tem isso muito inserido dentro da rotina dele. E ele precisa aprender a fazer isso, a lidar com esses desafios que o atleta traz pra gente. Como você colocou, um desafio diário, porque você nunca sabe que o atleta vai chegar e vai te colocar, diz: "Olha, tô sentindo desconforto aqui, tem uma prova daqui 1, 2 semanas", assim, seja lá o que for, né, o esporte. A primeira coisa quando o atleta chega pra gente, todos os dias, independente se ele tá reabilitando, se ele tá numa fase preventiva, independente de qualquer coisa. Como você tá hoje? Como é que foi sua semana? Como é que foi seu dia? Sentiu alguma coisa? Tá tudo bem? Não, tá tudo bem. Então a gente segue aquela programação. Sim. Sentiu algo de diferente, a gente já aborda. E aí a gente já consegue intervir de alguma forma, para que, ele sempre esteja ativo da maneira que ele tem que estar, com o volume que ele tem que estar e pensando nas provas, pensando nos ciclos. Para que ele não tenha que parar, né, tirar, Então, como eu disse, né, tirar ele do e quanto antes o atleta entende isso, melhor. Pois é, né. O Kaká, deu uma entrevista uma vez que perguntaram para ele: "Qual que é o seu arrependimento do esporte?" E ele falou: "Não ter, encontrado um fisioterapeuta mais cedo". Então, assim, o físio, principalmente nos dias de hoje, ele tem uma responsabilidade muito grande perante o treinamento do atleta como um todo. E o físio, ele tá ali no dia a dia, ele tá, junto com o preparador físico, ele tá junto com o médico, ele é o profissional que praticamente linka todos os outros. Uhum. Então, quanto antes o atleta tem esse profissional à sua disposição, melhor ele acondiciona, melhor ele se prepara, melhor ele performa. Se algo acontecer no meio do caminho, ele tem esse suporte. "Ah, não deu certo aqui, preciso de uma ajuda extra". O fisioterapeuta vai em busca do médico, vai em busca do exame, vai em busca dos outros profissionais, para que o atleta tenha a condição que ele precisa para ele poder fazer o objetivo que é o dele, independente de qual seja. Sim. Bom, a gente né, quando a gente começou a falar, nos empolgamos. Eu quero saber como que a fisioterapia esportiva agora nós vamos voltar, vamos falar de voltar no tempo. Como que surgiu o teu interesse pra fisioterapia esportiva? Eu sempre pratiquei esporte. Eu sempre fui uma pessoa ligada à atividade física e esporte. Fiz dança durante muito tempo, depois fui para corrida, sempre treinei. Então eu sempre tive, vinculada ao esporte de alguma forma. Quando eu fui fazer faculdade, eu fui fazer faculdade porque eu queria ajudar as pessoas. Só que quando você vai para a faculdade, você não sabe muito bem ainda É. tudo que acontece dentro de uma área acadêmica. É muito a gente tem que escolher muito cedo o que a gente vai fazer para o resto da nossa vida, né. Exatamente. Quando eu fui para a faculdade, eu comecei a ter mais contato ainda com a fisioterapia esportiva, porque dentro da minha cidade tinha um clube que era referência, é até hoje, né, que é o Praia, que tem o Dentil Praia Clube, que é o time de vôlei. E aí eu fui fazer estágio nesse clube. Quando eu fui fazer estágio nesse clube no terceiro período da minha faculdade, eu me apaixonei definitivamente pela área esportiva. E o esporte, ele tem algo que é muito legal, que é a energia que o esporte traz, né. É verdade. Então quando você tá ali Contagiante. contagiante, e você poder ajudar, você poder somar aquele paciente ou aquele atleta que quer conquistar, que quer chegar, que quer atingir, e você fazer parte disso, é muito legal. É muito legal você ser um dos pilares que vai ajudar aquele indivíduo a atingir um objetivo que muitas vezes não envolve só o esporte. Tem muita coisa envolvida. Muita coisa envolvida, muita coisa. Tem E aí eu me muita coisa. apaixonei pela fisioterapia esportiva. Tanto que desde lá eu sempre, vim estudando mais, me aprofundando mais. Quando eu me formei, eu já trabalhava na área esportiva, lá na minha cidade, né, que eu sou de Uberlândia, então tudo começou lá, né. Quando eu vim para o estado de São Paulo, eu falei: "Bom, agora
eu tô num centro acadêmico onde eu tenho as melhores referências de área, sim, voltadas para fisioterapia esportiva, que é uma área recente dentro da fisioterapia, né? Algo que vem crescendo muito. E aí eu fui estudar, aí eu me especializei a primeira vez em fisioterapia ortopédica, depois eu me especializei em fisioterapia esportiva de fato, pelo SET, que é em São Paulo. E em 2020, em meio à pandemia, eu fui fazer a prova de especialidade. Foi quando eu me associei à Sociedade Brasileira de Fisioterapia Esportiva, como uma sócia dentro da sociedade. E assim, ali foi um divisor de águas, né? Porque dentro da fisioterapia esportiva, ser sócio da SONAF, que é a sociedade, é algo que eleva muito o nível do atendimento e do serviço que você presta, né? A sociedade é muito estreita os laços, então a gente sempre está buscando trazer os esportes novos, o conhecimento novo, que tem de mais evidência, o que tem de mais atual. Então, todo mundo que está envolvido na sociedade busca a excelência através das evidências científicas, através das discussões de caso. Então, os fisioterapeutas que estão vinculados à sociedade, os fisioterapeutas esportivos, eles são, vamos dizer assim, eu falo que a régua é alta, né? A gente está com a régua bem alta e a gente discute muito sobre isso, sobre os N esportes que existem, sobre o que está rolando de novo por aí no mundo. Então, tudo é muito estruturado e muito bem embasado, né? Então, quando eu me tornei sócia da SONAF, para mim foi um momento muito Do profissional, né, dentro do... muito engrandecedor. E o ano passado eu fui convidada a dar uma palestra na SONAF, que aí foi outro Outro ponto. que Uau, foi parabéns. muito engrandecedor para mim como fisioterapeuta, como acadêmica também, né, Sim. que a gente nunca pode parar de estudar. Tá sempre, né? Eu falo que o profissional, independente, né, do que ele, qual ramo ele está, ele tem sempre que se atualizar, Sim. estudar, é contínuo. Sim. E eu sou É suspeita, aprendizado porque contínuo. eu sou apaixonada pela fisioterapia esportiva. O meu dia a dia, quem me conhece, quem está comigo no meu dia a dia, hoje eu faço mais a parte administrativa da clínica, mas eu estou o tempo inteiro com os outros fisioterapeutas discutindo, a gente tem reuniões científicas. Então, assim, eu sou apaixonada pela minha profissão, eu divulgo ela com o maior orgulho do mundo, porque eu sei o diferencial que a gente faz na vida de cada pessoa, de cada atleta. É muito bonito de ver. Vocês estão ajudando o atleta a atingir o objetivo dele. Sim, Então, olha só, então eu falo que é andar de mãos dadas é um mesmo. andar de mãos dadas. É andar de mãos dadas, eu estou contigo. É muito Tô isso, aqui. assim, vem aqui, me dá a mão que eu vou com você. É isso. E o que a gente estava conversando, né, a parte mental. Muitas vezes o esporte, tirando o esporte profissional, mas até o profissional, o esporte é a válvula de escape de muitas pessoas, Sim, né. sim. Então eu ouço Do muito. eu acredito que do atleta amador, para o atleta amador, o esporte é a válvula de escape. Sim. Quando a gente está falando, a gente vai falar dos 2 aqui, do amador, do profissional, né, alto rendimento. Do alto rendimento, o que ele está ali, ele está sendo preparado, é o trabalho dele, Exato. ele é o trabalho, ele ganha para aquilo ali, né, Todo dia ele é fundamental para o exatamente. esporte. Então ele não pode lesionar, enfim, isso é uma questão. Agora, para mim, pro atleta amador, o esporte é a válvula de escape, Sim, com certeza. sim. Eu ouço muito na clínica, né, para mim correr é mais mental do que físico, é o momento em que eu desligo. E aí você tá ali, você sabe de tudo isso, e às vezes vem uma lesão no meio disso, você precisa às vezes falar: "Olha, então, agora a gente vai precisar dar uma segurada". Agora a gente vai trabalhar o físico e não o mental, É, é. né. Então assim, só que eu falo que a gente não pratica fisioterapia, a gente pratica psicofisioterapia, né, porque é diariamente você. Claro, a gente está sempre atento à parte física, mas a gente nunca pode deixar de lado a parte mental de todas as pessoas que passam nas nossas mãos. É mental e emocional, né. Pois Quantas vezes o paciente chorou: "Olha, teve um diagnóstico difícil, a gente precisou falar que realmente não tinha jeito, que a gente precisava parar".
Mas eu tenho uma prova daqui uma semana, que é a prova que eles preparou durante o ano inteiro. Alvo dele. Então, assim, tudo isso é lidar com frustração, é lidar com conquista também, que tem a parte mental, tanto para o bom quanto para o ruim, porque às vezes o atleta está naquela euforia da competição e às vezes a gente precisa que ele esteja mais tranquilo. E a gente precisa ajustar isso. Quando a gente está falando de atletas jovens, tem pais, tem família, tudo isso a gente precisa administrar. Por isso que eu falo que o físio, ele é aquele profissional que vai linkar tudo. A gente fica em uma sessão 50 minutos, mas a gente não fica 50 minutos mudo. A gente está conversando, como é que foi seu dia? Aí, às vezes, a pessoa traz muitas coisas da vida pessoal, da rotina, dessas questões dos escapes. Nossa, mas eu não posso, porque aquele momento é o meu momento. E a gente, que é fisioterapeuta, tenta lidar com tudo isso. É claro, vai chegar um momento que a gente vai precisar falar: olha, é assim. Eu falo que é o sentar na maca. Vem cá, vamos sentar, vamos conversar? Conversar um Vamos dar uma pouquinho. conversinha aqui? Então, é assim. Mas tem aquele momento também do abraço, do acalento, do olha, a gente vai parar agora, mas isso não é o fim do mundo, a gente vai continuar seguindo. Quem sabe vai ser antes do que a gente imagina. Então a gente tem também essa questão psicológica que a gente está diariamente com os pacientes para trabalhar as lesões, as pausas, olha, só o ano que vem. Então, tudo isso a gente tem como fisioterapeuta também de aprender. Claro que com muita experiência a gente vai aprimorando isso. Porque chegar para um atleta e colocar assim: olha, vamos parar, né? Então acho que tem que ter. Vamos entrar em contato com o seu médico, vamos tentar ver o que. Vamos recalcular a rota aqui, porque do jeito que tá, não tá, você não vai conseguir chegar nem nessa, nem nas próximas, né? Olha, vamos descer do trem, vamos ajustar tudo, depois a gente sobe e segue viagem. É mais ou menos isso. Recalcular rota Isso total. também é algo que encanta na fisioterapia esportiva. Porque você tá ali sonhando com o seu paciente, você passa por todo esse processo com ele, e aí quando você vê ele conquistando, é quase que como se fosse com a gente. Então a gente vibra, a gente comemora, a gente chora com os nossos pacientes. É tudo junto, aquilo ali, né, da mão dada, é aquilo ali. Eu estou contigo. Se você cair, eu tô aqui pra te levantar, e a hora que você estiver lá, eu tô lá pra te aplaudir. É assim. Por isso que a fisioterapia esportiva é tão mágica. E o fisioterapeuta, ele é aquele profissional que mais tem contato com o atleta. Tem o técnico, tem o preparador físico, tem o médico, tem o nutricionista, mas o fisioterapeuta é aquele que tá o tempo inteiro com o atleta. Ele sabe exatamente tudo o que tá acontecendo. E muitas vezes é pra gente que ele traz as primeiras queixas, As maiores dores deles, né? as dores, porque a gente tá o tempo todo junto com ele. Pra tudo. Ó, se der ruim, a gente tá aqui, se der bom, a gente tá aqui, se não der nada, a gente A gente tá aqui também, também. e a gente segue junto. E por isso que é importante o fisioterapeuta cedo dentro da vida esportiva de um atleta. Porque o fisioterapeuta, ele tem essa função de pegar no colo, abraçar, entender o que o atleta precisa e direcionar. Ó, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E o atleta confia muito na gente, né? Ainda mais quando você já tá há um tempo, ou que teve uma lesão, você reabilitou. O atleta, ele fica com uma confiança tão grande no físio, que às vezes ele é o profissional que vai linkar todas as áreas e às vezes vai falar: olha, agora eu não posso fazer mais, eu preciso que você procure um médico, ou que você procure um psicólogo, ou porque agora já deu a minha vez aqui. Sim, eu já fiz a minha parte. E essa parte mental dos atletas, a gente tem falado muito sobre isso em congressos e tem sido um tema muito forte, né? Bastante. E cada vez mais a gente tem essa responsabilidade de até falar: olha, vamos tentar um outro profissional para a gente entender melhor às vezes o que está acontecendo. Então o físio, ele é multimodal, né? Ele tá ali com todo mundo, mas sempre o foco nosso é o atleta, seja amador, seja profissional, independente de qual. Não, é qual eles um indivíduo que vocês estão Porque tratando. quando a gente fala atleta, a gente acha que é só profissional, né? Não. O amador, ele treina igual profissional, ele trabalha,
ele cuida da casa, ele tem filho, ela tem filho, então tem tudo. Eu acho que para o amador, lógico, não vou falar que é mais, né, desafiador para o amador, mas o profissional é aquilo que eu coloquei, né, é a profissão dele, né, é o trabalho dele. Para o amador, por isso que assim, eu sou aquela que eu sempre, sempre vou estar ali com a minha bandeirinha, eu admiro, porque ele é um amador e ele treina tanto quanto, Uhum, porque se você pegar, se a gente pegar aí triatletas, e não só os triatletas, tem tantas, dentro de todas as uhum. modalidades, eles treinam muito, pesado, só que eles têm o trabalho deles, né? Eles têm o trabalho deles, eles têm a família, os filhos. Então você imagina tudo que tá, né, no Sim. entorno ali desse amador. O fisioterapeuta clínico, que é o fisioterapeuta que está dentro da clínica, ele ainda tem esse desafio muito mais forte do que o fisioterapeuta, por exemplo, que está dentro de um clube ou está dentro de uma equipe que trabalha com a galera profissional. Porque são coisas distintas. Você trabalhar com atleta profissional, é bem isso que você falou. Existe uma cobrança muito grande, é o ganha-pão deles, né? Eles têm uma equipe de suporte ali. Sim. Você precisa entregar muito, é desafiador demais, mas o atleta amador, a gente tem muitas variáveis que interferem na reabilitação, muitas vezes, desse atleta. Então, a gente costuma lá na clínica, a gente costuma falar o seguinte, que uma coisa é você ser fisioterapeuta de clube, de campo, de equipe, outra coisa é a nossa realidade. Porque a nossa realidade é assim, ó, por exemplo, vamos pegar lesão de cruzado, que é uma lesão que é muito comum no futebol, cruzado anterior, que é o LCA. O atleta do clube, ele vai ficar ali no mínimo 9 meses, pode até ficar 1 ano, 1 milhão de testes que a gente faz para respaldar esse atleta para que ele volte. A gente tem que segurar as fases, ter um protocolo extremamente definido. Aí a gente vem para a realidade. A realidade é assim, ó, com 2 meses eu preciso voltar porque meu INSS acaba e eu preciso trabalhar. E o trabalho da pessoa, às vezes, é o esporte que ele pratica. Ah, sou professor de jiu-jitsu, por exemplo. Eu preciso dar aula de jiu-jitsu. Eu vou voltar daqui 2 meses. E como é que eu faço? Aí a gente então tá bom. Então vamos lá, vamos lá. A gente entende esse objetivo, a gente ajusta algumas coisas, a gente traz essa realidade do paciente para a nossa realidade enquanto reabilitação, e a gente tenta fazer e entregar o melhor que a gente pode. O cer era o que está no protocolo, o que está na evidência, o que é o não, não é. Às vezes a gente tem que pular a fase. Mas se eu não fizer isso, o meu paciente não vai conseguir voltar a trabalhar e ter o sustento da casa dele. Então é muito lindo o que está no livro. O que está ali, olha, você tem parte teórica maravilhosa. Ah, mas antes de 9 meses não tem como. Tá, mas isso é lindo, maravilhoso para o cara que vive do esporte e que ele faz só isso. Para o que vem aqui para a clínica, que às vezes ele trabalha, ele tem filho, ele precisa fazer 1 milhão de coisas. Eu tenho férias dos meus filhos, eu tenho viagem. Então, assim, a gente tem que atender as expectativas do nosso paciente. Se ele precisa voltar com 2 meses a trabalhar e o trabalho dele é o esporte dele, a gente precisa criar essas condições para que ele volte o mais seguro possível. É o melhor dos mundos? Não é o melhor dos mundos, mas a gente tem que trabalhar com expectativa e realidade. E isso a gente é um desafio muito grande do fisioterapeuta, e aí a gente começa a diferenciar o bom fisioterapeuta do fisioterapeuta que não é tão experiente pensando nesse tipo de atendimento. Porque o fisioterapeuta que tem essa capacidade de trazer a lesão, mas relacionar com as expectativas do atleta e montar um plano de ação para que ele atinja o que ele precisa, pelo menos o mínimo para ele voltar para o trabalho, para ele cuidar dos filhos, a gente faz isso. E a gente vai orientando e seguindo junto com os nossos pacientes quais são os objetivos, o que, que ele precisa, vamos alinhando e a gente vai seguindo. E isso vai moldando o nosso atendimento. Então, é bonito ver lá o protocolo bonitinho, eu preciso fazer isso, é lindo, é ótimo quando a gente consegue fazer, Mas nem sempre mas nem esse sempre é possível. Atleta profissional, atleta que compete, atleta que a gente faz
todo o protocolo muito bem definido, tanto de reabilitação quanto de retorno ao esporte. A gente tem uma estratégia a longo prazo com marcos, 1 mês tá isso, 2 meses tá isso, 3 meses tá isso, a gente segue isso muito bem. Só que quando a gente traz isso para a realidade, às vezes, de alguns pacientes, que precisam, por algum motivo, antecipar essas fases, a gente, enquanto fisioterapeuta, precisa entender, administrar, modificar, expor e deixar o paciente o mais preparado possível. Porque se a gente não fizer isso, o paciente vai fazer de qualquer jeito. Ah, com certeza. Ele vai fazer. Com certeza. Então, cabe a nós, ó, já que você precisa fazer, vem aqui, dá a mãozinha, eu vou te ajudar a você fazer da melhor forma possível. E aí, muitas vezes, a gente tem que antecipar algumas coisas, pular alguns marcos, mas tentar entregar de maneira mais segura o que o nosso paciente precisa. Bom, tem muito assunto nisso, hein, muito, porque a gente vai falar também do atleta amador e profissional, mas antes disso, qual foi ou quais foram os maiores aprendizados que você teve dentro da fisioterapia esportiva? Resiliência. É analisar a palavra que eu, né? Essa palavrinha. A palavra que está em alta, resiliência. É algo que eu aprendi muito trabalhando com fisioterapia esportiva, é assim, ó, desistir é a última opção. Como que a gente enverga, mas não quebra, A né? gente enverga, mas não quebra. Caio, levanto, caio, levanto, caio, levanto, caio, levanto, até eu chegar lá no final e atingir exatamente o meu objetivo. A fisioterapia esportiva, e não só a fisioterapia esportiva, eu acho que as áreas em si da ortopedia, principalmente, elas são muito fortes em relação a isso, e na fisioterapia em geral, porque você vê diariamente pacientes que às vezes querem desistir, mas aí você vai ali, um estímulo que você dá, ele Ele volta. não vou, vai, não vou. Ainda não E é o você momento de desistir. é a última opção. E a gente traz muito isso também enquanto motivação para esses pacientes. Olha, não, o ano passado teve um atleta que me falou assim: "Eu vou fazer um ano sabático. Eu não vou mais jogar", ele joga futebol. "Não vou mais jogar, porque eu não quero, cansei, tô me machucando muito, pá-pá-pá". Tá bom. Aí ele foi e reabilitou a panturrilha, reabilitou bonitinho, ficou ótimo. Esse ano ele estava onde? Jogando. Jogando. Vai machucar? Pode ser que vá. Mas assim, aquilo é tão motivador pra ele. É. A gente fala: "Ó, você quer? Vai". Às vezes o paciente, ele só precisa de uma palavra. E uma das coisas que eu aprendi muito e eu trago pra minha vida, que envolve a fisioterapia, é: desistir é a última opção. Enquanto existir, Não é uma opção, né, desistir não é uma opção. assim, é algo muito além de um esporte. A fisioterapia esportiva e o esporte como um todo, ele tem é muito bonito de ver, Sim, porque você cresce, você tem disciplina, você tem, continuidade, constância, você constante, você tudo isso. tudo isso, mentalmente você tá, é claro, existem momentos que você oscila, natural, óbvio, existe, mas é sempre assim: "Não, eu quero mais, eu posso mais, eu quero atingir isso, quero atingir aquilo. Agora eu tô mais tranquilo, mas vou manter, porque pra mim faz bem". E por mais que aconteça durante esse percurso alguns desafios, ele segue. Então é muito legal, e trazendo isso para a vida, a gente passa por desafios na vida diariamente. Todos os dias. Não, Se diante de cada obstáculo, desafio, a gente, vou desistir. Pô, então você não vai viver. sim. E a fisioterapia, muito, a gente acredita muito, né. Eu acho que pelo fato da gente estar constantemente com os nossos pacientes, a gente acredita muito. Então, às vezes, o paciente chega lá na clínica e fala assim: "Não, pra mim, eu fui no médico e o médico falou que eu vou ter que parar". Aí eu falo: "Calma, vamos lá, calma, vamos conversar, vamos conversar". Por quê? Porque não é simplesmente parar. Ou então: "Ah, o médico falou que eu tenho que mudar de esporte, não posso mais correr, vou ter que nadar". Mas eu já amo isso, eu já Ama correr.
A não ser que seja realmente inviável, o que para nós fisioterapeutas é algo bem Questionador, é bem questionador, é bem a questionador. gente tenta fazer de tudo para aquela pessoa permanecer. Então a gente acredita. Eu falei, semana passada eu falei para um paciente: "Eu acho que eu acredito mais em você do que você mesmo". Mas você sabe que é isso mesmo, é isso mesmo. Eu como professora também, eu falo assim: "Eu acredito mais em você do que em você", É. né, então do que Uma você. paciente que reabilitou 9 meses, LCA, bonitinho, voltou no segundo mês, rompeu o outro lado. Aí, Aí vai ficar mais 1 ano. Aí, claro, o mental vai lá para baixo, óbvio, você fica, né, é o trágico, né. assim: "Pô, vou parar, isso não é pra mim", Coisas vamos dar sentido, exato. e aí você pega e fala: "Não, não é o fim do mundo, vamos, eu acredito mais em você do que você mesmo. Bora. Vamos", porque é ali que você estimula o paciente ou o atleta a: "Olha, não, não é o fim, eu posso conseguir mais". E o fisioterapeuta, ele tem tempo para falar isso com o paciente, coisa que às vezes ele vai no médico, O médico não tem, né, 20 minutos, 30 minutos. É claro, a é gente o que eu pra falar, né, tem para. excelentes médicos, aqui em Atibaia a gente tem excelentes médicos. Mas não é o que é o geral. O geral é: "Olha, eu fui no médico, o médico falou pra mim que eu tenho que parar, e eu tô desesperada". Esse é o normal. Porque esse esporte, o que eu faço, é o meu momento, É a minha né, quase. é a minha válvula de escape, né, voltando ali. Sim. E aí o médico vai e fala: "Então, olha, isso não é pra você". Vamos mudar de esporte? Só E que o aí? esporte é o que eu às vezes ele mais gosta de fazer. Aí a gente fala, traz, ele fala: "Calma, calma, vamos analisar Senta aqui. tudo, senta aqui, vamos conversar". E aí muitas vezes a gente encontra saídas, a gente encontra. Eu já fui surpreendida muitas vezes com reabilitações de pacientes que nem a gente espera. Mas É, é você porque já fez histórias e histórias. é um trabalho diário, né, é um trabalho que você vai junto ali e que muitas vezes você é surpreendido. Isso é muito bonito da fisioterapia. É um transformador. É transformador em todos os sentidos. Para nós enquanto profissionais, para o paciente enquanto atleta, para a família às vezes que está envolvida, você transforma muitas vidas, né. Com o quê? Com constância, com apoio, com confiança, com acreditar, com a resiliência. Resiliência. Então tudo isso é inspirador na fisioterapia. Eu falei para você agora há pouco, eu sou apaixonada na minha profissão. Justamente por tudo isso que ela me proporciona, enquanto ser humano, enquanto pessoa, enquanto mãe, enquanto família. Então, assim, é muito bonito de você ver as superações que acontecem no dia a dia. E isso envolve os atletas, e isso também envolve os do final de semana, os que são amadores, os que vão só porque precisa espairecer a cabeça, mas que no meio do caminho às vezes acontece alguma lesão. Então, cada pessoa, você começa a ouvir as histórias. O que vocês mais escutam são histórias, né, são histórias. Histórias de vida, histórias de superação, De histórias de desafios, conquistas, né, tudo histórias isso. de transformação, de virada de chave, de mudança de vida profissional, que o esporte teve ali, com dificuldades de saúde dentro da família, que foi ali que eu encontrei. Você imagina isso, a pessoa tá passando por um problema grave, por exemplo, de família dentro, daquele ambiente, e ele fala: "Não, esse é o meu momento, eu vou correr". Aí ele vai correr. Aí, vamos supor que ele começa a ter uma canelite. Aí ele vai no médico. Aí vai falar: "Olha, então, você vai precisar parar". Imagina a cabeça da Não, pessoa. entre parafuso, Parafuso? entre parafuso. Aí ele chega na clínica. "Então, eu vou ter que parar, mas assim, tô com dor e tal". E muitas vezes a fisioterapia é a válvula de escape. A gente já teve esse tipo de paciente também. "Olha, eu estava em casa, eu nado tantas vezes por semana, não sei o quê, mas eu quero vir fazer uma recuperação muscular 2 vezes na semana". E aquelas 2 vezes por semana, aqueles 50 minutos que o paciente fica ali, é o momento que ele conversa, que ele distrai, que ele esquece dos problemas, que ele não tá focado nem no treino, ele só quer ficar ali, bater papo, conversar, alguém que cuide, alguém que olhe, alguém que escute. Hoje em dia, que, né, a gente tem muito problema e eu vejo muito isso na geração mais jovem. Na clínica a gente tem vários estagiários, né.
E eu vejo muito isso na geração mais jovem, a dificuldade em parar, olhar e ouvir. Porque é tudo tão acelerado, pá, 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 que eles têm essa dificuldade. Então eu falo muito isso para eles: ouçam o paciente de vocês, parem, olhem para ele, conversem. Muitas vezes, a informação que você precisa tá nas entrelinhas. Não tá ali naquele papel que ele chega às vezes, olha, o médico pediu isso daqui, Ó, não é 10 aquilo sessões de ali. fisioterapia para hérnia de disco, 10 sessões de fisioterapia para condropatia patelar. Tá, mas você parou, você conversou com seu paciente, você olhou ele no olho, perguntou se tá tudo bem, como é que ele tá se sentindo. Porque às vezes é nesses momentos que a gente tem os gatilhos que a gente precisa para trazer para reabilitação pra gente ter sucesso. Uhum. E a geração mais jovem tem essa dificuldade de parar, olhar, olhar que eu falo olhar no olho mesmo, Sim. e ouvir, e escutar o que o paciente tem para dizer. Senão fica só a gente falando, falando, falando: "Ó, porque você tem que fazer isso, tem que fazer tal exercício, tem que aquecer de tal forma, tem que fazer". E na verdade, a gente precisa da informação que ele traz pra gente. Mas Como prepare que é essa vida, o que que ele faz além, né. quantas vezes a gente já não pegou gatilhos de reabilitação durante uma conversa aleatória. Ah, e muitas vezes até que os pacientes escondem as coisas da gente, que a gente descobre também. Ah, é, os pacientes fazem isso. Então assim, é muito hoje em dia a gente tem que parar e ouvir, pra gente poder direcionar melhor as nossas condutas, como que a gente vai alinhar com o nosso paciente, qual a melhor abordagem. Porque nem sempre, às vezes, o paciente você ficar dando estímulo, 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 estímulo para ele, ele que é uma boa opção. É, porque no meio do caminho você pode mudar tudo, você não esse caminho estamos indo por este caminho, mas não é aqui, temos que mudar um pouquinho. Você falou sobre ensinamentos, né. Esse é um ensinamento, recalcular rota. Isso pra mim é Eu falei para os meninos esses dias, né, a gente tá no mesmo barco. Se eu tenho as pessoas certas, eu posso mudar a rota do barco que eu vou conseguir o que for. sim. Se eu não tenho, então se eu não tenho as ferramentas certas, se eu não sei o que o meu paciente precisa, eu não vou conseguir chegar com ele aonde ele quer, né. Então assim, é recalcular mesmo, só e isso todos os dias. "Paciente, e aí, como é que você tá? Tá tudo bem? Como é que tá a sua rotina? Como é que tá os treinamentos? Alguma coisa tá acontecendo? Não, tá tudo bem? Beleza, tá tudo bem. Ah, Samir", aí você começa a atender. "Ah, vamos fazer uma mobilidade? Vamos. Ah, então, essa semana eu estava lá no treino, aí do nada eu senti um desconfortinho, né, mas aí não, passou, tal". Aí você já fala: "Não, preciso dar uma olhada aqui". E muitas vezes é no bate-papo, no meio da sessão. É preciso ter essa conversa, Sim, né. ó, momento de recalcular a rota. Recalculei. Eu nunca sei o que vai ser da minha sessão. Eu me programo? Programo, mas eu nunca sei, é uma caixinha de surpresas. É porque ele chega, imagina, ele chega com tudo aquilo ali, né, que ele trouxe, aí ele chega. Sim. Aquilo que você tinha planejado, assim: "Opa, não O é isso". fisioterapeuta esportivo, ele precisa ter essa capacidade de lidar com o novo o tempo inteiro, porque você É. nunca sabe o que está acontecendo. Você programou que você vai saltar hoje treino de pliometria, Aí ele chega tô com uma dor na lombar nada a ver, lá no tornozelo a lesão, recalcula. Ele não precisa tratar o tornozelo, ou então você vai ficar ali, 1/3 da sua sessão no tornozelo e o resto você vai cuidar do que ele precisa nesse momento. Então é recalcular, é o avaliar, tempo. é o tempo inteiro, é um tempo inteiro. Isso também é muito legal da físio, que o fisioterapeuta que está lá na graduação, que quer trabalhar com fisioterapia esportiva, ele tem que já começar a entender que ele vai trabalhar o tempo inteiro, na na constância do que vai acontecer diferente. Nunca 2 dias serão iguais. Eu acho que tem que seguir essa eu vou seguir, nunca 2 dias serão iguais. Os pacientes que se fazem prevenção hoje em dia, às vezes eles chegam tão cansados de um volume de treino tão exaustivo, que eu falo: "Não, hoje não é dia de você fazer exercício, vem cá, hoje você vai fazer recuperação muscular". Recalculei, Recalculou. Ali, né. ali. E a gente tem que ter esse feeling, sabe, pra saber que às vezes naquele dia não é o que ele precisa, ou que às vezes ele tá no dia borocochô. Eu acho que isso é o que difere o excelente profissional do bom profissional. Vamos colocar aqui. Sim. É é isso que você disse, é esse feeling de entender, Uhum. ok,
Ai, mas eu preparei, eu tô com tudo preparado. Tá, você tá com tudo preparado, mas esse paciente chegou aqui, ele te apresentou outras coisas as quais talvez ele não tinha dito na sessão anterior. E aí, você vai continuar fazendo algo que você sabe pode ser perfeito o que você vai fazer, mas não é perfeito para aquele momento. Então, profissional, eu vejo muito isso, né. Como que você difere? E eu não estou falando só da fisioterapia, mas o profissional excelente e o bom, é aquele que ele consegue ter essa visão, o olho no olho, sentir. Essa semana passada, um paciente jogador de futebol teve um entorse, está reabilitando. Veio para fisioterapia, chegou lá e a gente sempre tem um bate-papo inicial ali, né? E aí, tudo bem? Como é que tá seu dia e tal? A hora que ele entrou na porta, eu já falei, putz, eu acho que ele tá cansado. Tá. Aí sentou lá no sofá. Nossa, eu tive um dia exausto, tô cansado. Trabalhei o dia inteiro e não sei o quê. Aí eu falei, hoje não é dia de exercício. Porque o que acontece? Se você pega um atleta que está cansado fisicamente, cansado mentalmente, exausto, cheio de problema. Se você expõe ele a um exercício, esse exercício não vai ter uma qualidade boa. Então nem adianta. Você vai perder ali a sua Né, sessão. você está perdendo fichas. Você fala: "Não", e às vezes, ele vai para aquele exercício e fala: "Nossa, que saco, tô cansada". Ele não e não fa nem faz bem feito. Não faz e assim, foi nítido que ele estava exausto. E aí eu falei pra fisioterapeuta que ia atender ele, eu falei: "Olha, hoje ele vai ter que ser regenerativo". E aí, atropela a abordagem inteira. É, assim, né. Isso porque ele é um paciente que a gente tem metas a cumprir. E a gente falou: "Ó, hoje não dá, volta tudo e vamos ver o que ele precisa". Então, é o que você falou, é o feeling de saber, indicar para aquele momento o que ele precisa. Isso vai atrapalhar na reabilitação dele? Não vai atrapalhar. Se você expõe ele nessas condições, o resultado pode ser pior do que a gente espera. Então agora não é o momento. Até nisso a gente tem que entender quando que é o momento da gente parar e falar: "Não, hoje não é dia de", porque é muito comum, você pega fisioterapeutas que acabaram de se formar, Instagram hoje é uma beleza, né. Ah, Aí vê lá um monte de exercícios, exercícios diferentes e tal, aí chega na clínica: "Não, que eu vou usar esse, eu vou usar aquele, eu vi esse, eu vi aquele". Tá, mas, aí o paciente chega nessas condições, e aí? não dá, não dá, não dá. Guarda, no outro momento você vai ter 100% do seu paciente ali, aí sim você consegue, puxar, tudo isso que ele tem para entregar. Aí você vai ganhar, porque se você faz isso com ele num dia ruim, você não vai ter o resultado que você espera. E aí o físio ele tem que ter esse feeling para olhar para o paciente, entender as necessidades dele e o que eu vou, entregar para ele hoje. E aí é o que difere um excelente fisioterapeuta de um bom fisioterapeuta. Compra. Pegar as caixinhas, eu tenho a caixinha técnica, eu tenho a caixinha, dos métodos, eu tenho todas as caixinhas à minha disposição. Quais eu vou usar hoje? Para que o meu paciente tenha os objetivos dele atingidos. Ah, eu vou usar essa, eu vou usar essa, vou usar aquela. Aí eu monto a caixinha e ali eu É essa caixinha que hoje eu vou usar. É, tem que ter um conhecimento muito grande, não só técnico, né, Samia, não só técnico, como o emocional ali, tem que estar tudo envolvido, esse profissional tem que ser muito completo. eu falo para os meus fisioterapeutas que trabalham comigo que o paciente entrega a vida dele durante 50 minutos na sua mão. Ele entregou ali, ó. Você tem que entregar exatamente o que ele precisa. Para isso, você tem que ter um bom conhecimento técnico, para saber as estratégias que você vai usar. Você tem que estar atento ao que o seu paciente está transmitindo para você, pensando em parte mental, psicológica, e você tem que ter a capacidade de pegar tudo isso e transformar num excelente atendimento para ele. Ele entrega a vida dele durante 50 minutos para você. Olha a responsabilidade disso. Uhum. Então, tecnicamente, se eu não estiver bem, você precisa estudar e adquirir esse conhecimento. Essa parte de feeling é muito de atendimento. Você tem Ah, são horas de voo, eu falo que são horas de voo, não é de um dia para da noite para o dia que você, Hoje em dia nossa, a gente tá já muito no digital, né, tudo é Instagram, WhatsApp e tal. Só que as pessoas estão esquecendo de olhar mesmo os pacientes, os atletas, de forma como uma pessoa.
humana, né? É a humanização de tudo. E isso faz total diferença. Deixou um pouco humano de lado e estão virando robôs, né? Assim, opa, não é assim. Semana passada, na mídia, falou muito sobre o Tite, né? Que ele preservou a saúde mental dele. E é uma cobrança muito grande, né? Cada vez mais, agora, os atletas estão falando sobre isso. Muito não se dizia, né? Agora Sempre existiu, né, Sâmia? Sempre existiu essa pressão psicológica, o mental. sempre existiu. É que hoje isso está muito mais aberto, Sim, como você colocou. Fala-se muito mais. Então agora sim. vai. E é um tema, isso é coisa que vai ser cada vez mais dito, né? É claro, tem a parte física, performance, tudo isso tem, mas é uma área que a gente tem que se atentar, Tem. que ela interfere diretamente em tudo que envolve o Total, atleta. total. Lá na clínica, Sâmia, na Sport Labs, qual é o perfil principal ali? O que vocês mais veem de Nossa, de pacientes? tudo. De Ai, tudo, eu sei que é de tudo, mas assim, se você parar assim, putz, isso daqui é o que mais aparece, o que mais cai. Quais são os esportes que vocês atendem ali e que mais você, nossa, tem esse perfil aqui de. esporte a gente atende tudo. Tudo que você imaginar tem lá, ó. Futebol, natação, jiu-jitsu, capoeira, hipismo, hóquei. Então, assim, a gente tem tudo que é esporte. Perfil de paciente. Vamos lá. Vamos lá, eu tenho um atleta profissional. É isso que eu queria falar, já juntando, tem o profissional e o amador. Sim. Creio eu que você tem os 2 ali. E já juntando, que você vai pegar uma coisa só e vai falar: "Qual é o mais difícil de se tratar?" Ó, polêmica. Eu acho que eu já sei a resposta, mas vamos lá. É assim, ó, a gente tem os 2 tipos de atleta, o amador e o profissional. E eu tenho o praticante de atividade física, que é o cara que não é atleta, mas ele gosta de praticar atividade física. E uma porcentagem pequena de outros pacientes assim, ó, ele é atleta, mas aí ele reabilitou, tal. Aí ele indica a mãe, o tio, o primo. Então, assim, eu tenho algumas famílias lá na Sport Labs, Entendi. que vieram através desses atletas, tanto amadores quanto profissionais. O mais difícil, eu não acho que é o mais difícil, eu acho que seja os mais complexos, né, Os profissionais, né? os atletas profissionais, porque envolve muita coisa. Mas é entendível, por um lado, né, mas existe uma cobrança extremamente alta É porque a gente falou agora há pouco, né? e, assim, prazos e porque o fisioterapeuta do fulano faz assim, o do ciclano faz assim, É a comparação. então, assim, não, porque eu não vou fazer isso, porque o fulano não fez, porque o fisioterapeuta do Beltrano que tá lá no time não sei aonde não, então, assim, por isso que eu falei pra você que é Essa complexo, resistência, né? complexo, é. Mas, assim, Atibaia tem atletas, profissionais de performance, alta performance mesmo, com uma cabeça, assim, bem interiorana, vamos dizer assim. Eles são muito familiares, né. E isso ajuda muito o nosso trabalho, porque existe uma confiança muito grande no que a gente faz. Ah, A clínica hoje ela, né, se tornou referência na fisioterapia esportiva justamente por isso, porque a gente atinge o objetivo daquele atleta e isso gera um vínculo de confiança. Se por acaso acontece qualquer coisa depois, ele volta. Porque o fisioterapeuta, muitas pessoas não sabem, mas o fisioterapeuta é um profissional de primeiro contato. O que que isso significa? Você não precisa passar no médico para vir procurar um fisioterapeuta. eu já ouvi bastante sobre isso. O fisioterapeuta é um profissional de primeiro contato, então a pessoa pode vir direto, procurar um fisioterapeuta, passar por uma Não avaliação necessariamente ter por um sem ortopedista. necessariamente, No sem caso. necessariamente. Lá na clínica, hoje a gente trabalha com equipe multiprofissional, que é a equipe de fisioterapia, que é vamos dizer assim, o principal da clínica, e a gente tem equipe multi, que são os médicos, a gente tem ortopedistas, cardiologistas, nutricionista,
médico radiologista que faz ultrassom direto na clínica, a gente tem fisioterapeuta que faz palmilha, a gente tem preparação física. Então, nosso objetivo é entregar um atendimento de um clube para o atleta amador, para o atleta profissional, para o de final de semana, de acordo com o que não é atleta. Uhum. Porque muitas vezes as pessoas falam assim: ah, mas eu não sou atleta. Tá, mas não tem problema se você não é atleta. A gente vai entender seus objetivos e vai fazer de tudo que estiver ao nosso alcance para que você atinja eles. Então, assim, o atleta profissional ele é o mais complexo, porque tem muitas variáveis que a gente precisa trabalhar. Mas não quer dizer que eles são os mais difíceis. Nem sempre. Quem se pode ser profissional, às vezes, com ego, tem algumas coisas nesse sentido. É que é muito maior, né? É muito maior. E tem que ser. Sim, existe uma cobrança muito. É o trabalho É dele. o trabalho deles, eles são cobrados insanamente. E a gente tá ali para entregar o que eles precisam. Ah, se vai ser com XYZ técnicas, se o Beltrano falou que é outra. Não, a gente vai falar o que é a nossa indicação e aí a gente vai conduzir esse atleta. A gente tem muito atleta que sai de Atibaia, que vai para outros clubes, que vai para outros times, mas continuam mantendo a clínica e o contato comigo por conta desse vínculo de confiança que ele é Isso é fantástico, né? Eu falo que esse vínculo ele precisa ser criado. Quando você cria um vínculo de confiança com o seu paciente, é que você fez um bom trabalho. É verdade. Porque se você não faz um bom trabalho, ele não vai confiar para você fazer de novo. Então, se ele voltou, é porque ele confiou, ele deu. Ele voltou. Preciso, é lá que eu tenho que ir. Sim. É o primeiro profissional que a gente pensa, eu preciso voltar lá. Sim. O atleta profissional, que é o da alta performance, a gente precisa lidar com muitas variáveis, né? A gente tem que falar com o preparador físico ou com o técnico, preciso entender como é que ele está na academia, preciso falar às vezes com o médico, às vezes tem outro fisioterapeuta em paralelo. Então a rede de atendimento é grande, por isso que ele é complexo, Entendi. porque uma ação sua interfere em todas as outras. Então a gente precisa estar muito bem alinhado enquanto equipe multi. Todo mundo tá falando a mesma língua, e o atleta ali no meio, não esquecendo que ele é um ser humano. Uhum. É ele que tá ali, né? Ele é o ponto central. porque às vezes fica se discutindo em volta dele e esquece que ele Esquece de. Eu tô aqui. tipo, falando do terceiro: "Ah, eu tô aqui". Então ele é o mais complexo, mas ele não é o mais difícil. O mais difícil é o amador. Eu acredito, penso, que ele é o mais desobediente. Né? Ele é mais. Ele tenta esconder, Né? É isso. ele tenta esconder. Então, você não deveria fazer. Ah, mas ele vai lá e Tive um paciente uma vez que eu falei: "Olha, você não pode jogar beach tênis, né, que você tá lesionado ainda e tal". Aí ele chegou lá na clínica, deitou na maca, terminava, falou: "Ó, vamos fazer um exercício?". Levantou da maca, a maca ficou cheia de areia. Cheia de areia. Ou seja, onde ele estava: "Você foi no beach tênis?". "Não, não fui, não fui. não fui". Falei: "Ah, então essa areia aqui veio de". Da onde? Da onde surgiu isso? Então eles tentam esconder, mas a gente sempre fala: É, Lobre, a gente escolhe. Mas quando você informa, educa o seu paciente e ele entende que ele precisa seguir as orientações do fisioterapeuta, aí ele obedece, vamos dizer assim. Aí ele entende. É a hora que ele vê assim, nossa, a água bateu aqui, deixa. Olha, eu tô falando pra você diminuir o volume, não é porque eu não quero que você vá, é por causa disso, 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 disso e disso. Então, quando ele entende e você educa ele e ele consegue perceber que aquilo que você está sugerindo vai fazer total diferença na recuperação dele, ele vai te ouvir e ele vai seguir as suas orientações. Lá dentro da clínica, tem algum caso? Qual foi o caso? Deve ter tido vários. Mais desafiador para vocês? Nossa, eu já tive alguns, hein? Imagino. Qual que é o que bate pronto, o que vem na tua cabeça para você compartilhar aqui com a gente? Eu vou citar o caso dele, porque foi um caso que nos marcou muito em vários sentidos. Até estava conversando mais cedo com a Ana aqui e falei com ela: "Ah, sabe que ele veio no podcast, e eu não sei se ele falou sobre isso, porque foi algo muito inspirador". Eh, Ele fez uma cirurgia no joelho, uma reconstrução do ligamento cruzado, já estava rompido há bastante tempo, optou por fazer naquela época, fez. E veio para que a gente reabilitasse, né. Começamos a reabilitação, tudo lindo, maravilhoso, tal.
Uma semana depois, algo de errado não está certo. Algo de errado não está certo. E ele começou a ter algumas complicações, eu falando com o médico: "Olha, não tô achando que não tá legal, tal". Passou mais uma semana, 15 dias, um sábado, eu lembro exatamente, um sábado, falei: "Olha, eu vou ligar para o seu médico, porque não tá legal isso aqui". Liguei para o médico dele, eh, enfim, ele tinha uma infecção no joelho, né, pegou uma infecção, depois no pós-operatório, e pegou uma infecção, vai para o hospital, vai para o hospital. Chegou no hospital, ele foi internado e ele ficou mais de 20 dias internado no hospital por conta dessa infecção. Foi tentando tratar, não foi possível de tratar, então teve que retirar todo o enxerto que foi colocado do cruzado, limpou tudo, teve que tirar tudo, ou seja, Uma nova cirurgia. outra cirurgia para tirar, para limpar. Eh, Ainda estávamos naquela época pós-pandemia, muito recente, ele tinha uma filhinha, a filha não podia entrar no hospital para ver. Meu Deus. E aí ficou todo esse período e a gente conversando com ele. Eu fui no hospital, fui lá, falei com ele e tal. Bom, ele saiu do hospital depois dos 20 dias e, assim, uma perna dele era ele forte, um rapaz forte, era quase o meu antebraço, assim. Ele perdeu toda a massa, ele ficou. E aí a gente sofrendo junto com ele: "Não, mas nós vamos conseguir, nós vamos conseguir, nós vamos conseguir". E foi um trabalho de reabilitação muito bonito. Porque assim, e foi algo que marcou muito a gente, porque a gente sofreu com ele no começo, aí teve a infecção, vai para o hospital, e a Vocês gente ali viram tudo. volta pra clínica, a gente precisa de reabilitar e deixar ele bem. E a gente ficou quase um ano com ele, Meu, quase um ano durante todo esse período, e foi algo muito bonito de ver, assim, tinha dias que ele chorava, sim, chorava, porque assim, a gente o tempo inteiro a gente ia dobrar o joelho dele, e era muito sofrido para ele. E foi imagina a dor. muito desafiador, porque envolveu muitas questões durante a reabilitação, mas quando a gente terminou, a gente conseguiu atingir os objetivos que a gente queria. Ele voltou a ter força, atividades normais, ele é preparador físico, então ele tem uma rotina de treinamento intensa, não tem limitação, não tem nada. Ficou ótimo, mas assim, foi um ano de um processo diário com ele, mental, e aí durante esse tempo ele ainda teve umas questões pessoais que vieram junto ainda para. Não, Foi um desafio para todos nós, equipe médica, físio, para ele foi todo dia uma luta: "Ó, vamos, vai dar certo", e descia a lágrima e a gente junto com nós ele. vamos lá, estamos Respirou juntos fundo. de novo, pega na mão, eu vou, estamos juntos. E ele foi um caso que, assim, foi um desafio muito grande, mas o final foi surpreendente para todo mundo da equipe. Olha Hoje isso, e hoje ele tá aí, tá. tá ótimo, tá ótimo, foi um caso bem legal. Vocês lá na clínica, como que é feito o diagnóstico? Não sei se é o diagnóstico, como que vocês planejam, né, o Tem vários tipos de atendimento? atendimento. Para o atleta, o que a gente faz? A gente tem uma avaliação muito detalhada, né. Então, dependendo do esporte, a gente direciona para o que for necessário, mas vamos supor que é natação que envolve membro superior, membro inferior. A gente faz primeiro a avaliação de mobilidade, a gente avalia toda a mobilidade desse atleta nessas articulações principais. Depois a gente faz a avaliação de força, para a gente entender como está esse equilíbrio de forças, que a gente usa um dinamômetro, isométrico, que a gente calcula em quilos essa força. Eu ia Então, falar das tem tecnologias ali que vocês a usam. gente tem esse número, né, é 80 quilos, é 100 quilos, a gente Uhum. tem esse número. A gente faz avaliação de movimento, de acordo com o esporte de cada um, a gente avalia o movimento, como um todo. E para a galera que corre, a gente tem avaliação de biomecânica de corrida também, que a gente usa uma tecnologia que são sensores, que a gente coloca ali no tênis, coloca na pelve, e a gente avalia em tempo real a corrida, desse nosso atleta. Então a avaliação ela é muito completa. De acordo com as informações que a gente coleta durante a avaliação, é que a gente direciona quais são as condutas mais assertivas individualmente para o caso. Para montar um protocolo ali Porque de cada um é um, não tem jeito. é, O treinamento que eu vou passar para você é diferente do que eu vou passar para Ana, é diferente do que eu vou passar para as outras pessoas. Então eu preciso saber como é que você está. hum, E para eu saber como é que você está, a gente precisa fazer
panorama físico funcional, Sim. que tem a ver com mobilidade, força, análise de movimento. E isso é feito tudo dentro na clínica de... Tudo lá, tudo embasado, a gente tem os valores de referência, que são os mais utilizados, o que a gente tem realmente de evidência científica para aquele esporte. Hoje em dia já tem, né, muitos esportes que têm evidências específicas. Então a gente traz isso para dentro da avaliação. Fez a avaliação? Se é um atleta de alta performance ou se é um atleta que tem uma rotina ali, a gente vai direcionando de acordo com o volume de treino. Às vezes a gente tem que entrar em contato com o treinador, ajustar tudo isso, ou com o técnico, ou com o time, e a gente monta esse planejamento a partir da avaliação. E a gente reavalia de tempos em tempos, porque a gente precisa ver se o que a gente está te dando de estímulo está dando certo. Então, de tempos em tempos, a gente faz a reavaliação. Se for lesão, a gente tem as avaliações de retorno, que são extremamente importantes também, que a gente tem que ter segurança de liberar um atleta para voltar para o esporte. E hoje a gente tem essa avaliação muito bem descrita, né, na literatura. Então, a gente traz essas evidências, reavalia esses pacientes para a gente ter segurança que eles podem voltar tranquilos para o esporte. E aí a gente faz todo esse planejamento a partir da avaliação. É bem completo. É. Bem completo. A fisioterapia, cada vez mais, ela deixou de ser. Na época que eu me formei, eu tenho 13 anos de formada. Quando eu me formei, era tudo muito subjetivo, né? De 0 a 10, quanto é que você tem de dor? Tenho 9. Nossa, eu sempre achei tão difícil responder essa pergunta. A gente ainda usa essa escala para interpretar a dor, mas assim, sempre foi tudo muito subjetivo. Força, 1, 2, 3, 4, 5. Hoje não. Hoje a gente tem aplicativos, instrumentos, tecnologias que trazem essa informação quantitativa. Tá, então você sabe que você tem uma perna mais fraca que a outra. Quanto? Quanto que é essa diferença? Porque não adianta só saber, né? Isso interfere muito em fator de risco de lesão e, pensando num retorno ao esporte, se a gente vai poder liberar ou não um atleta para voltar. Quando a gente estava falando de LCA, a gente tem um protocolo de retorno muito bem estabelecido. O paciente tem que ter menos de 10% de diferença de uma perna para outra. Senão, a gente está sob risco. Se for de futebol, o profissional, já se fala em 5%. Então, mas eu preciso mensurar. Quanto é essa diferença? É 12%, tá? Então não vale, precisa ser menos de 10%. É 9,9%, beleza? A gente já considera como um fator positivo. Então, a fisioterapia cada vez mais tem implementado tecnologias a favor do nosso atendimento. O que você, na sua opinião, teu ponto de vista, o que você acha que ainda precisa melhorar? Na fisioterapia, vou pensar na fisioterapia que a gente esportiva, né, que é o foco. A gente, dentro da fisioterapia, cada vez mais tem se estudado lesões, relação com esportes específicos, e isso é muito legal. O que eu acho que tem se perdido no meio do caminho é esse contato paciente-fisioterapeuta, essa integração, porque não adianta você... Tem que estar mais próximo. Não adianta você ter as plataformas de tecnologia, se você não tem um raciocínio clínico, se você não tem entendimento do seu paciente, se você não... E isso eu acho que tem faltado. Essa aproximação, eu acho que essa dedicação ao seu paciente. Relacionamento, construir um relacionamento paciente... Cada vez mais as faculdades, principalmente, têm formado fisioterapeutas muito cruz em raciocínio. Você sabe a técnica, você tem evidência, você sabe, mas você não tem o raciocínio. Como é que eu vou pegar as caixinhas? Entendeu? As ferramentas, né? Tem ali. Tem tudo isso. Mas e aí? O que eu faço com tudo isso? E cada vez mais os pacientes, principalmente os atletas, eles já pesquisaram no Google, eles já seguiram o médico tal, o atleta... Tá cheio dos influenciadores, né, que são os... E você sabe muito bem disso, né? Existe um questionamento full time do que a gente faz, do porquê a gente faz, porque isso e não aquilo, por que eu vou fazer gelo e não calor, por que calor não... Sabe, assim, o tempo inteiro. Essa é uma pergunta que eu vivo fazendo, mas por quê? Por que agora é gelo? Por que agora é calor?
Eu vi fazendo. Isso tem sido muito polêmico, né? Calor de calor, mas tem essa indicação para ambos, né? Só que você precisa ouvir seu paciente, senão você não consegue escolher qual que é a caixinha que ele vai usar. Ah, é essa. Não, Então, eu acho que, principalmente na graduação, precisa se estimular um raciocínio clínico, que é o que o fisioterapeuta vai fazer quando ele sai da faculdade. Eu entrevisto muito fisioterapeuta para contratá-la na clínica, né? E eu já tive muitos currículos impecáveis. papel fala tudo. Impecável. Claro, nossa, esse é bom. Papel fala tudo. É bom. Aí você, caso clínico, o paciente tá. Putz, aí começa, aí bagunça tudo. Então eu acho que raciocínio clínico é algo que precisa ser incentivado na graduação para que a gente tenha fisioterapeutas mais Preparados. preparados. Sim. Na clínica, nós temos reuniões clínicas semanalmente, onde a gente discute o caso de todos os nossos pacientes, justamente porque a gente precisa ter o raciocínio clínico, discussão, o que que tem de evidência, o que que não tem, aqui não tá dando certo, vamos abordar de outra forma, e para que eles trabalhem esse raciocínio. Como que eles vão é o que eu falei para você, é a mudança da rota. Vamos lá. Vamos recalcular a rota, porque isso aqui não tá funcionando. Se não tá funcionando, a gente tem que seguir outro caminho. Sim. Né? O importante, aquilo que você colocou, fala desde o começo, é fazer com que aquele paciente atinja o objetivo dele. E é o que eu falei, hoje em dia o Google tá aí, a inteligência artificial, a ChatGPT agora também. Agora tem isso também. Só que assim, é diferente de você ter o profissional fazendo, Humano, né? Humano tá ali. ouvindo e tentando entender as necessidades, direcionando. Porque a fisioterapia esportiva, ela é desafiadora. Ela é desafiadora o tempo inteiro. Porque você tem metas a cumprir. Sim. Então, assim, o paciente ele fala assim, ó, tenho prova, aí tenho prova de semana que hora é? Prova, semana que vem. Eu tive uma lesão hoje, mas eu preciso ir pra prova. Mas eu vou pra prova. Eu vou pra prova lá na Patagônia, já paguei viagem, já tenho que Não ir. quero saber. Então, assim, a gente lida com isso o tempo inteiro. O tempo Então, todo. o raciocínio clínico, ele precisa vir lá da base. Eu costumo dizer que técnica a gente aprende, mas essa questão de raciocínio, de ouvir, de socializar, do vínculo da confiança, isso nenhum livro ensina. Não. Isso. E aí é o que faz o fisioterapeuta excelente do fisioterapeuta bom. Exatamente. Né? Fisioterapia esportiva, ela sempre vai buscar a excelência da excelência. Então a régua é altíssima. Porque você não é só cobrado pela sua lesão ou pelas 10 sessões que o médico te passou. Não, o atleta te cobra o tempo. Quando é que eu volto? Eu quero voltar. Quando é que eu posso correr? Já posso ir? Tô no crossfit, já posso fazer overhead? Não. Isso. É pra ontem, é o tempo inteiro. É uma cobrança em tempo real. Isso também muito tempo se teve falando sobre os protocolos acelerados dentro do esporte. Não, o normal, a pessoa que fez lá uma cirurgia no joelho, ela não é atleta, ela vai reabilitar em, sei lá, 10 meses. Se eu for num fisioterapeuta esportivo, eu vou fazer o protocolo acelerado, vou reabilitar em 6. Teve uma época que se falava muito disso. Hoje em dia já não é bem assim, né? Ó, a sua reabilitação vai acontecer nesse prazo, porque você precisa atingir essas metas. Uhum. Como é que tá a força? Como é que tá o movimento? Como é que tá seu salto? Já consegui saltar com uma perna só? Então, tem muitas avaliações a serem feitas para eu liberar ou não um atleta hoje. Só que para isso a gente precisa utilizar desses recursos que cada vez mais a gente tem aí disponível. Tem muito app no celular hoje em dia que dá para usar, tem muita coisa. Só que eu preciso saber quando eu vou usar, como eu vou usar. É aquilo que você colocou. São muitas ferramentas, mas precisa saber como usar, né? Quero usar. Chegou essa daqui, nova. Mas olha, se olha, Ainda tem muita, tem e-book de corrida isso, tem planilha de corrida aquilo. é o que mais tem. Mas assim, é o que nem sei. Tudo não é para todo mundo. Por isso que a gente, lá na clínica, a gente individualiza muito os atendimentos. Por isso que existem tantos protocolos de avaliação, tantas estratégias, tantas ferramentas, porque não tem como eu dirigir um carro se eu não sei usar
o volante, a embreagem, não É adianta. tudo, é tudo. Não adianta. E eu não vou atingir alta velocidade também com ele. Então, assim, eu preciso entender primeiro a avaliação fisioterapêutica é a parte mais importante do tratamento, porque é onde eu vou conhecer e entender as suas necessidades. A partir disso, eu vou direcionar quais condutas são mais assertivas para ecleia. E de acordo com o volume de treino, porque tem prova, tem não sei o quê, Tem um monte de coisa em todo, né. e assim a gente vai. Nossa, Sam, é tanta coisa que sim, já vou ter que voltar. Vai ter que voltar, porque olha, Fisioterapia esportiva é muita coisa. É como você disse, é um leque muito grande. Bom, é um leque. tem uma parte aqui que eu quero fazer, que é o nosso momento do bate e volta. Tá. Perguntas rápidas, respostas diretas. Tá. Então eu brinquei e falei assim, Difícil isso. tipo reflexo neuromuscular. Pá! Foi. Viu? Tá bom. Então vamos lá. Vou tentar. Uma lesão que você ou vocês da clínica, mais atendem na clínica? Rápido. LCA. O que nunca pode faltar na mochila de um fisioterapeuta esportivo? Elástico. Uma mania de quem está em reabilitação. Reclamar. O maior erro de quem volta cedo demais ao treino. Não ouvir o fisioterapeuta. Se você não fosse fisioterapeuta, seria? Fisioterapeuta. Não consigo me ver em outra. Bom, Sâmia, foi um prazer te receber aqui. Ai, adorei. Muito obrigada por vir aqui compartilhar, com certeza foi muita informação, né, muito conteúdo informativo mesmo para quem está nos ouvindo, assistindo, então obrigada. Ai, adorei. Deixa uma mensagem final para quem está nos assistindo, nos ouvindo. Cuidem de vocês, cuidem do seu instrumento de trabalho, porque é ele que vai fazer com que você permaneça, performando no seu esporte, sua válvula de escape. E hoje a fisioterapia, ela tá aí para ajudar vocês, então corram atrás de um fisioterapeuta, usem do nosso conhecimento, do que a gente pode oferecer, porque isso faz toda a diferença. Prevenir, reabilitar e performar, as 3 juntas. E onde as pessoas podem te encontrar? Deixa aí os seus contatos da clínica, fala aqui pra A gente. clínica, quem quiser seguir no Instagram, @clinica.sportlemes, o meu, @samiahorta. A gente tá aqui no edifício Carraro Tower. Sim, novidades, mas aí fica para 2026, vem coisa boa por aí. Boa! Mas a gente está sempre à disposição, pode adicionar a gente lá no Instagram, mandar mensagem, acompanha nossos stories, a gente é bem dinâmico nisso, então acho que é bem legal. E qualquer dúvida eu estou à disposição. Muito obrigada mais uma vez, sucesso para você, sucesso para a clínica, para agradeço. os projetos futuros aí, Eu agradeço né, aqui, muito então. obrigada, viu. E chegamos ao final de mais um episódio da Resenha Glicogênio, não esqueçam de compartilhar, de falar aí para todo mundo, para mandar esse episódio aqui com a Sâmia, que foi tão informativo, conteúdo tão bacana. E até a próxima Resenha Glicogênio.